Olá, queridos amigos, querido internauta, você que uma vez mais está aí olhando, assistindo e participando do culto que nós temos todas as manhãs de sábados para você, especialmente para você. Nós temos pessoas conectadas conosco aqui no Brasil, aqui na região do ABCD, a grande ABC, que nós chamamos, que é São Bernardo do Campo, onde estou, na Igreja Central de São Bernardo do Campo. E nós temos pessoas conectadas conosco na Baixada Santista, em toda a região da APSE, que é a Associação Paulista Sudeste, mas em todo o estado de São Paulo, no Brasil e também no mundo. Um abraço especial ao meu querido sobrinho Maurinho, que está lá na região de Sydney, na Austrália, e outras pessoas espalhadas pelo mundo todo. Um abraço à minha querida esposa Elange, também que está conectada e anotando tudo que eu tenho que falar aqui, para corrigir, para falar melhor e mais inspirado na próxima vez também. Um abraço a ela, um beijo e a todos os demais. Queridos amigos, abrir a palavra de Deus é o maior privilégio que nós temos. Acabamos de ter uma linda exposição aqui da Escola Sabatina, coordenada pelo pastor Wanderson Assunção, participação do nosso querido pastor desta igreja, o pastor João Cláudio Chaguri, doutor João Cláudio Chaguri, também o André, que participou aqui com excelentes pontos. Pena que o tempo é curto e valeria a pena você agora continuar estudando o que você já ouviu da lição da Escola Sabatina, que é o livro que nós usamos trimestralmente para estudar temas da Bíblia. E esse trimestre, que começa exatamente hoje e só vai terminar no final de setembro, nós estamos estudando sobre o privilégio de falar de Jesus às pessoas. Eu quero também relembrar e agradecer uma vez mais à Igreja Central de São Bernardo do Campo, que oferece as suas dependências para realizarmos esse culto aqui todos os sábados. Agradecer ao pastor Chaguri, ao pastor Ademar, que é o pastor associado aqui, capelão do Colégio Adventista de São Bernardo. Agradecer aos líderes da igreja e relembrar a todos vocês de São Bernardo que no próximo sábado vocês terão o culto presencial aqui com o pastor Chaguri. Obviamente, dentro da orientação que o pastor já passou, dentro do decreto do município de São Bernardo do Campo, o percentual, apenas 30% da capacidade possível do templo. Também aqueles grupos de risco sendo aconselhados e orientados, incentivados a continuar em casa, porque o culto será realizado presencialmente aqui, mas também transmitido da mesma forma que está sendo transmitido. E hoje eu queria falar sobre um tema que já foi anunciado, talvez muitos de vocês já viram, já participaram, já identificaram na mídia social. O tema de nossa mensagem de hoje se chama Não Ameis o Mundo. Não ameis o mundo. Eu coloquei esse título entre aspas, porque esse título é exatamente uma frase do texto que nós vamos começar a ler agora, e eu os convido a abrirem a sua Bíblia, ou o seu smartphone, ou tablet, como você queira, no livro de 1 São João, capítulo 2. É a primeira epístola de João, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Mas antes da leitura, uma pequena identificação desse título. Não ameis o mundo. Se você observar, esta frase está no imperativo, portanto, o que nós vamos ver agora, que eu acabei de falar, é exatamente um dos mandamentos da lei de Deus para nós, para a última geração e para a geração de filhos de Deus, ou todas elas, ao longo da história. É um mandamento, o verbo está no imperativo, não ameis, não ameis. Tem o mesmo valor de um mandamento que diz não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. É o imperativo negativo na segunda pessoa do plural. E eu vou ler aqui na minha Bíblia atualizada, mas depois, para facilitar a compreensão, eu vou ler também numa tradução que anotei aqui, um pouco mais coloquial, um pouco mais compreensível. Vamos lá então, Epístola de João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E o verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui nós encontramos um texto fácil de você entender a leitura, mas talvez a palavra que precise um pouco mais de identificação aqui seja a palavra concupiscência, que é repetida 3 vezes no versículo 16. Para uma melhor compreensão, eu li na versão atualizada, Almeida atualizada. Eu vou ler agora na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ainda uma versão inglesa, que é a New English Translation, o verso 16 apenas diz assim: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, e agora olhem, e a arrogância produzida pelas posses materiais, isso não é do Pai, mas é do mundo. Então, com essas 3 leituras, agora vamos começar alguns comentários sobre esse texto tão rico, tão extraordinário. Obviamente eu tenho aqui o meu tablet, e no meu tablet eu tenho as anotações, inclusive os textos bíblicos que me ajudam bastante, mas obviamente a Bíblia, a palavra de Deus escrita em papel, eu amo, carrego comigo, mas a leitura aqui facilita muito. Primeiramente então, não ameis. Uma vez mais, relembrando que esse verbo está no imperativo, é um mandamento de Deus. O Filho de Deus, que ama Deus, que tem Deus no coração, o Filho de Deus que procura conhecer cada dia a vontade de Deus, o Filho de Deus que procura aplicar a vontade de Deus na sua vida e praticá-la cada dia, ele encontra apenas em Deus, na sua revelação, que é a sua palavra, não somente a instrução para fazer a vontade de Deus, mas o poder para fazer a vontade de Deus. O Evangelho de João, que é do mesmo autor, mas só que no Evangelho, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte, que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Mas todos quanto o conheceram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, meus queridos amigos, esse verso que eu acabei de citar de memória diz que Jesus não apenas deu a capacidade, a liberdade de nós, no caso, a geração dos judeus nos tempos que ele viveu aqui, no tempo que viveu, mas vale para todos nós. Ele não deu apenas a liberdade para conhecê-lo, mas ele nos dá o poder. Portanto, não amar o mundo, não se identificar com as coisas do mundo, não viver segundo os valores, os costumes, o sistema, as regras do mundo, não basta apenas eu decidir não querer isso. Eu não tenho poder para enfrentar o mundo. A atração do mundo, a sedução do mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a minha tendência pecaminosa me leva a identificar com as coisas do mundo e não com as coisas espirituais de Deus, não com a palavra de Deus, não com a revelação da palavra de Deus. O homem natural, diz o apóstolo São Paulo, é inimigo de Deus. Portanto, para eu obedecer a este mandamento, eu preciso primeiramente receber do meu Senhor Jesus a liberdade para escolher obedecê-lo, amá-lo e ter o seu amor no meu coração e não o amor do mundo. Mas essa liberdade não é suficiente, eu preciso do poder de Deus.
Deus. Para cumprir esse mandamento, eu busco o poder de Deus na fonte deste poder. No estudo da sua palavra, na oração, na busca diária do Espírito Santo. Oração, Bíblia, Espírito Santo. Quando eu pratico a oração diária, pessoal, como disse Jesus, entro no meu quarto, fecho a porta e falo com Ele em secreto, e Ele que me vê e me ouve em secreto me abençoará e me responderá. Quando eu passo tempo todos os dias com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, o pão da minha vida espiritual, eu já estou recebendo a pessoa do Espírito Santo na minha vida. Jesus disse também no Evangelho de João, no outro texto, 14, verso 34, 24 ou 34, não me lembro, que aquele que me ama, disse Jesus, será amado de meu Pai. Ou seja, o amor do Pai vai estar nele. E viremos para ele e faremos nele morada. Entende? Então Jesus está dizendo que se nós o amamos, o amor de Deus vai estar no nosso coração. E Ele e o Pai virão para nós e farão em nós morada. Viremos para Ele e faremos nele morada. E esta morada que o Pai e o Filho fazem na minha vida é através do Espírito Santo. Portanto, a oração é o respirar da alma. A Bíblia é o pão da alma. E o Espírito Santo é o poder da alma, da vida espiritual. Então, somente quando eu pratico isso, a questão de orar, de ler a Bíblia, é uma questão minha, de eu querer, de eu praticar, de eu programar a minha vida, programar o meu dia, todos os dias, para ter um tempo que nós chamamos de comunhão com Deus, que é a oração. A Bíblia inclui a meditação, a reflexão, a contemplação. Tem momentos que você passa estudando a palavra de Deus, que você passa orando, você termina a sua oração, você experimenta a pessoa de Deus na sua vida, você então para contemplar, para meditar. Você está recebendo a plenitude do Espírito Santo na sua vida. E Ele faz um milagre. Ele te dá o poder para você não amar o mundo. Então, queridos, voltando aqui, não ameis o mundo. Muito bem, mas é interessante que o Evangelho de João também disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que pode, então? Um texto está dizendo que Deus amou o mundo e agora eu estou lendo aqui que eu não devo amar o mundo. Que se eu amar o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está em mim. Como é que eu posso amar o mundo que Deus amou e odiar o mundo e afastar do mundo que Deus está dizendo para eu me afastar dele? Bom, primeiro, a palavra mundo aqui, ela vem do grego, que é a palavra cosmo, que pode descrever várias realidades diferentes. O que João está dizendo aqui, para ser mais direto e não muito elaborado aqui por causa do tempo, o que João está dizendo é que o mundo que nós não devemos amar, devemos odiar, devemos afastar dele, é um mundo que está em conflito com Deus, é um sistema organizado, dirigido por Satanás, que Jesus identificou como o príncipe deste mundo. E este mundo organizado, esse sistema organizado, tem o objetivo de rejeitar a Deus e opor-se ao seu governo e aos seus filhos. Esse é o mundo que devemos odiar. É um sistema. Esse sistema inclui governos, estruturas, mídia, comunicação. Não quer dizer que toda mídia, que todo governo é inimigo de Deus. Não, mas pode ser. Por exemplo, a palavra mundo, rapidamente aqui, ela identifica três coisas em especial. Em primeiro lugar, o sentido de cosmos, ou mundo, na Bíblia, descreve o mundo, o universo material, o mundo todo, assim como está em Atos dos Apóstolos, o Deus que fez o mundo e tudo que neles existe é a mesma palavra, mas aí está descrevendo o universo.
Em segundo lugar, o cosmo também pode descrever duas coisas: os habitantes do mundo, e também uma ampliação desse uso conduz à ideia de raça inteira dos homens separados de Deus e assim hostis à causa de Deus. Por exemplo, o livro de Hebreus 11:38 diz: homens dos quais o mundo não era digno. Quando fala ali dos heróis da fé, e cita vários deles, começando lá desde Abel, Noé, Abraão, Moisés, etc., falando dos heróis da fé. Então o verso 38 de Hebreus 11 diz: homens dos quais o mundo não era digno. Então o mundo aqui está falando de uma raça, de uma ideia, de uma estrutura. E em terceiro lugar, descobrimos que cosmos também é usado nas Escrituras para assuntos mundanos, para valores mundanos. Círculo de bens, de talentos, de riquezas, de vantagens, de prazeres mundanos, que embora vazios e transitórios, incitam nossos desejos e nos afastam de Deus, sendo assim obstáculo à causa de Cristo e à nossa dedicação e consagração a Ele. Por exemplo, em vários textos aqui, eu vou citar um ou dois. 1 João 2,15 já diz: não ameis o mundo, as coisas que há no mundo são inimigas de Deus. Uma outra passagem, a do mundo, a concupiscência do mundo. A outra é Mateus 16:26. Se ganhar, que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E depois em Coríntios, o espírito do mundo, a sabedoria deste mundo. 1 Coríntios 7:31, 2:12. A aparência deste mundo. Tito escreveu paixões mundanas, né, que aí já é um substantivo, e assim nós podemos ver o que João está dizendo a respeito do mundo. Desde que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, o sistema deste mundo, governado por Satanás, que os seduziu no jardim do Éden, e o pecado entrou no mundo, então esse sistema chamado mundo começou a desenvolver. Os valores inspirados, orientados por Satanás. Pessoas usadas por ele, a primeira que nós temos identificação no contexto bíblico, é Caim, que matou o seu irmão. Então aí está um dos valores do mundo. Por exemplo, qual é a filosofia de Caim? Qual é a visão de mundo, chamado cosmovisão, né? A visão de vida, de mundo, de realidade que tinha Caim. É a visão do assassino, do ladrão. A visão do ladrão é esta: o que você tem também é meu, por isso eu vou tomar de você. E hoje a psicologia, não toda a psicologia, mas por influência freudiana, justifica o que as pessoas fazem. Quando uma pessoa vai a um consultório, ela pode aprender, não todos os consultórios, mas ela pode aprender o seguinte: o que você está sofrendo, o que você perdeu, essa dor emocional, essa depressão que você está vivendo não é culpa sua. É culpa da sociedade, é culpa da injustiça social, é culpa do seu patrão, do seu chefe, é culpa da pessoa que lhe fez mal. Então você deve pegar esse mal e devolver para essa pessoa. Faça alguma coisa, escreva uma carta, extravase o seu sentimento e coloca em quem merece a culpa e tira essa culpa de você. Então, queridos, esse é o sistema do mundo que nós devemos não amar. Não amar. Eu não estou falando aqui que toda a psicologia é isso, mas desde a Revolução Francesa, que proclamou o ateísmo, a negação, a inexistência de Deus, na Revolução Francesa que eclodiu em 1789, e aquele reino do terror criou uma situação de rejeição plena de Deus, a ponto de pegar uma artista, uma prostituta, e levar na igreja principal de Paris, em Notre Dame, e colocar aquela prostituta ali, belamente vestida e depois despida, como a deusa da razão e a rejeição de Deus. Agora o nosso Deus é a razão. Nós não vamos mais procurar
os tabus, as tradições, essa metanarrativa, vamos rejeitar essa metanarrativa. Agora nós vamos conhecer o mundo, vamos conhecer a vida, vamos desenvolver a vida, vamos alcançar o máximo de nossa capacidade através da fonte de conhecimento única que existe, que é a razão. E aí veio o ateísmo. Poucas décadas depois veio o marxismo. Então agora, em cima da razão, Karl Marx e os seus seguidores, Engels e os demais, estabeleceram o seguinte princípio: vamos criar um mundo justo, vamos criar um mundo igual. E a Revolução Bolchevique, na Rússia, em 1917, 1919, então, criou a União Soviética com 15 repúblicas e estabeleceu a igualdade social. Mas em que nível? Não é todo mundo viver no nível melhor de vida, mas a pobreza extrema. Eu sei, sabe por quê? Porque eu fui missionário na Albânia. Quando eu cheguei na Albânia em 1992, eu vi o resultado da promessa que foi feita de criar um paraíso naquele país. O seu ditador chamava Enver Hoxha. Ele dominou o país de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, até a sua morte em 85, 40 anos. Uma vez eu estava caminhando com um senhor, um professor, um homem muito culto da cidade que eu morava, as cidades lá são pequenas, chamada Corte, perto da fronteira com a Grécia, e caminhando no boulevard, como ele chama, que é geralmente as cidades têm 2 boulevards, as pessoas no verão saem para caminhar, uma coisa muito bonita, com as famílias e tudo, mas ele parou comigo e disse: pastor, e apontou para as casas, olha essas casas. E a gente sentia então aquela fragrância, aquele cheiro de lenha queimando, porque não tinha, acabava a fonte elétrica, então as pessoas tinham que se virar com carvão, com lenha, etc. E aquelas casas pobres, ele disse então, o professor, ele disse: está vendo? Nós recebemos a promessa de um paraíso, esse é o paraíso que nós criamos. Então, queridos, depois da Revolução Francesa veio o marxismo, logo depois veio o darwinismo, dizendo que o homem não foi criado por Deus. Se Deus não existe, a Revolução estabeleceu, agora nós vamos criar uma sociedade perfeita, harmônica e equalitária. Então agora Deus não existe, então vamos descobrir como é que esse mundo surgiu, como é que surgiu a humanidade, como é que a vida se originou, e etc, etc e tal. E hoje, no sistema do mundo, as nossas crianças vão para a escola e veem vídeos e veem explicações da evolução, do evolucionismo. E depois disso veio o freudianismo. E hoje nós estamos nos valores do mundo. Então, quando você olha para a mídia, quando você lê na internet, os jornais, quando você vê os telejornais, quando você olha para a televisão, quando você vê as telenovelas, quando você vê os filmes, quando você vê as reportagens, você vê quando você vê uma propaganda, todo esse sistema está incentivando e seduzindo e destruindo no seu coração o amor a Deus e atraindo para o mundo. Mas, queridos, então o mundo, não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é que Deus vai deixar de amar uma pessoa que está mais afinada com o mundo do que com ele. Esse texto não está dizendo isso necessariamente. Esse texto está dizendo que se eu me identifico com o mundo, se eu agora me afino com os valores do mundo, se eu agora incorporo a filosofia e a vida, os sistemas e os costumes do mundo na minha vida, o meu prazer são as coisas deste mundo, está dizendo que quando eu estou fazendo isto, eu já rejeitei o amor de Deus. Não é que Deus encolheu ou recolheu o seu amor. Deus continua me amando. A Bíblia fala que Deus derrama as suas bênçãos, o sol e a chuva sobre justos e injustos. E uma das razões, diz Pedro, que Jesus ainda não voltou, é porque Deus quer que o Evangelho seja pregado e todos venham ao pleno conhecimento e se convertam. Mas o amor do Pai, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e agora vamos rapidamente aqui falar um pouquinho sobre o que é a concupiscência da carne.
João Calvino escreveu que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Se deixar o homem por si só, sem ensinar nem o bem nem o mal, o homem vai se estragando, se chafurdando num sistema podre de coisas más, negativas, e vai sendo enredado, amarrado de uma tal forma que ele se torna completamente escravo das paixões, dos seus sentimentos, dos seus desejos. Então, é uma fábrica de ídolos. A concupiscência da carne, diz então, o que é a concupiscência da carne? É o desejo desvirtuado, descontrolado pelo prazer. A concupiscência também pode ser chamada de luxúria, mas como nós vimos numa outra tradução, é o desejo sexual desordenado e incontrolável. Segundo a doutrina católica, é um dos 7 pecados capitais e consiste no apego aos prazeres carnais, a corrupção de costumes, a sexualidade extrema, a lascívia, a sensualidade. Portanto, o mundo alimenta isso. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você olha, alimenta a concupiscência. Então agora você já está mais familiarizado com a palavra concupiscência ou luxúria, que é sensualidade. Ela resulta, esta concupiscência, ela está no nosso coração. Essa concupiscência necessariamente não vem de fora para dentro do seu coração. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles então cederam à tentação de Satanás, eles então adquiriram e passaram a ter agora uma natureza pecaminosa, uma tendência para aquilo que é mal. Ser facilmente seduzidos pelo mal, pelo pecado, pela sensualidade, pela ganância. Então, esta concupiscência está no nosso coração natural. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, nem ver o reino de Deus, ele disse para Nicodemos, no Evangelho de João. Então, essa tendência para o mal é a concupiscência. Então, queridos, ela resulta na libertinagem, no erotismo, na pornografia, leva ao adultério em todas as suas formas, conduz também à intemperança, a um apetite pervertido, a bebidas, ao uso de drogas, até que a pessoa se torna então escravizada por isto. E esta filosofia do hedonismo que diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Segundo lugar, é a concupiscência dos olhos. Então, a primeira concupiscência, o primeiro desejo é o gosto pelo prazer. Quando se fala concupiscência da carne, é o gosto insaciável, é a vontade insaciável de ter prazer, através do tato, através de tudo aquilo que dá prazer para o corpo. Então, a concupiscência da carne tem a ver com aquilo que o corpo gosta, aquilo que os olhos gostam, aquilo que um homem gosta de olhar para uma mulher seminua. Isto é a concupiscência da carne. Aquilo que uma pessoa que está completamente dominada pelo seu apetite pervertido não pode olhar para uma garrafa de bebida e ficar sem bebê-la até o máximo que ele pode. Então, isto é a concupiscência da carne. Então o mandamento de Deus fala, não ameis o mundo, é uma ordem, é um mandamento de Deus. E os mandamentos de Deus não são apenas instruções. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá um mandamento, Ele também já embute, Ele já inclui no seu grande amor o poder para cumprir esse mandamento. Então o primeiro é o gosto pelo prazer. Segundo, a concupiscência dos olhos é o desejo pelo ter, pela ganância. Conduz à ganância, à cobiça, leva a pessoa a ser materialista, consumista, acúmulo de bens, de propriedade, de carro, as pessoas muito ricas fazem coleções de carros, as muito pobres fazem coleções de outras coisas, de bijuteria que ela possa, leva à infidelidade nos dízimos, a roubar a Deus, leva a sonegar impostos, leva a reter as ofertas que pertencem a Deus, Malaquias 3,
verso 10. Vós me roubais. Israel, nos dias de Malaquias, estava completamente vendida à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, à luxúria, ao desejo carnal e ao roubo de Deus. Me roubais nos dízimos e nas ofertas. A pessoa se acostuma a roubar a Deus e influencia outros a fazer o mesmo, o que é pior. A pessoa vai de degradação em degradação, de queda em queda. Se torna mais e mais insensível aos apelos do Espírito Santo. Algo muito sério, queridos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são os pecados que escravizam quase que a totalidade da humanidade. Com exceção daqueles que são nascidos de novo, os cristãos que nasceram de novo. E nós vamos ver a parte final, o último versículo que eu vou ler daqui a pouco, que permanece nesse estado de comunhão com Deus, no estado de quem nasceu e viveu com um novo nascimento, com a nova natureza. Somente essas pessoas escapam deste poder. O pecado, diz a escritora Ellen White, no seu extraordinário livro chamado Educação, o pecado destrói na alma humana não apenas o desejo, mas a capacidade de conhecer a Deus. O pecado não é simplesmente, agora eu vou pecar, mas depois eu paro. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em fumar, uma pessoa que é viciada em cocaína, uma pessoa que é viciada em sexo. Lembra do Tiger Woods, campeão do esporte? Ele diz que era viciado em sexo. Então, quando as pessoas se viciam, as pessoas se entregam, elas precisam de ajuda de Deus, de ajuda humana, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, mas, sobretudo, ela precisa do poder sobrenatural. Então, a concupiscência dos olhos é o desejo pelo ter. Não é só o rico que é traído, que é preso pelo desejo de ter, de acumular cada vez mais. As pessoas que têm o desejo insaciável de ter. Por isso que Jesus disse, tendo que comer, quando nos vestir, estejamos satisfeitos. Leva a pessoa, então, a ser caloteira, avarenta, insensível às necessidades dos pobres. É uma pessoa exploradora dos seus empregados. A diarista chega ali para trabalhar, ela recebe em todos os lugares R$100, mas a pessoa mesquinha, miserável, que usa o seu dinheiro com bebidas e prazeres, ela quer pagar 90, 80 reais. Mesquinha, escrava do seu próprio trabalho também, pessoas que trabalham incansavelmente, sempre querendo acumular mais, sacrificando o tempo, a saúde, sacrificando a família, sacrificando a sua comunhão, a sua devoção a Deus para ganhar cada vez mais. É isto que João está dizendo quando ele fala, então, sobre a concupiscência dos olhos. E, finalmente, a soberba da vida é o desejo pelo poder. A concupiscência da carne é o gosto e o desejo pelo prazer. A concupiscência dos olhos é o gosto e o desejo pelo ter, pelo acúmulo. E a soberba da vida é o desejo pelo poder. Eu sou mais eu. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Faça o que eu mando. Não faça o que eu faço. Eu sou o seu superior. Mulher, você fica em casa. Eu vou lá fora com os meus amigos. Mas pode ser o inverso. É o gosto pelo poder. É o abuso do poder. Isso também não tem a ver apenas com pessoas que têm poder. As pessoas que têm ganância por ser, elas são, entre aspas, perfeitas. Em geral, se você observar, as pessoas, elas começam a crescer, a desenvolver na vida, elas estudam e elas vencem na vida, mas alguém ajudou, muitas pessoas ajudaram-na. Mas a pessoa chega à seguinte conclusão: eu subi na vida por minha competência. O dia que ela cai, alguém puxou o tapete dela. Geralmente é um chefe, uma pessoa que está numa posição de responsabilidade. Então, o gosto pelo poder também é a síndrome da pessoa perfeita.
É a síndrome da pessoa perfeita. Quando você vai falar com essa pessoa, orientar essa pessoa, ajudar essa pessoa, por mais boa intenção que você tenha, ela vai rejeitar o seu conselho, porque ela não erra, ela não está errada. Errados estão os outros que cuidaram dela, que a orientaram, que tentaram puxar, mas no fundo puxaram o tapete dela a vida toda. A soberba da vida. Quais são os pecados consequentes da soberba da vida, alimentado pela soberba da vida? A concupiscência, a soberba da vida, a presunção, a vanglória, a ostentação em relação ao que possui, quer mostrar suas grifes, as suas marcas, ser fashion. A mulher quer mostrar que é poderosa, ostenta sua casa, seu carro, seus títulos, seu status social, o seu corpão tatuado. Olha os jogadores de futebol. Olha os atletas, principalmente jogadores de futebol, que geralmente vêm de origens muito humildes, a maioria, uma boa parte deles, e agora eles ganham um absurdo de dinheiro. Olha o corpo deles, como que eles fazem, querem ostentar. Quando marca um gol, vai lá, abre a camisa, recebe um cartão amarelo, né? Trai o time deles, porque sabe que receber um cartão amarelo, se receber outro vai ser expulso, está traindo a sua função. Existe uma palavra em inglês que as empresas usam, que é a palavra compliance. A compliance quer dizer eu estar sempre em harmonia e promover os valores da minha empresa. Uma vez eu conversei com um amigo meu que foi assistir um curso nos Estados Unidos e uma executiva da Apple deu uma palestra. Eu não estive, ele me contou uma palestra extraordinária. Ele disse o seguinte, que quando sai um iPhone novo, todo mundo para o que está fazendo e vai vender iPhone. Não importa se é a pessoa que limpa o prédio lá da Apple, não importa a função, se ele é o executivo, se ele é o CEO, o executivo mais elevado da empresa, param e cada um usar a sua influência, os seus métodos, seus recursos para fazer o quê? Vender iPhone. Porque se não vender iPhone, a empresa não cresce. Então a compliance também é valorizar as estruturas, é apoiar, promover, guardar, conservar, obedecer os valores da empresa, os princípios da empresa. Então, queridos, uma pessoa desse tipo, até como jogador de futebol, quando faz um gol, tira a camisa, ele não está cumprindo o compliance, porque ele sabe que ele está prejudicando o time dele, mas ele quer mostrar o seu corpo, quer mostrar que ele fez um gol e quer mostrar a sua tatuagem. Algumas mulheres se vestem assim até mesmo para adorar a Deus na igreja. Unhas de cores vivas e variadas, bijuterias, brincos, anéis, colares, pulseiras, piercings. Hoje também tem piercings. Roupas justas, atraentes, sedutoras, tecido que destacam os dotes físicos. Exploram e humilham as suas empregadas, como já falei aqui. Isso pode não ser uma questão crucial, porque muitos dizem isso não é uma questão crucial. Mas também, queridos, isso não é apenas uma questão cultural. Essa é uma questão de vaidade. E o texto diz que o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, pode não ser uma questão tão crucial, mas é uma questão, não é também só uma questão cultural, é uma questão de vaidade, uma demonstração de quem está dominando o seu coração. Onde está o seu amor? O amor do mundo ou o amor de Deus? Que amor você tem no coração? Reflete quais são os seus valores. E os homens também querem provar que são fortes, poderosos, que têm poder, que têm condições, atitude do tipo, você sabe com quem está falando, eu que mando aqui. Até na igreja o ancião está dizendo, eu sou o ancião dessa igreja, eu sou o líder dessa igreja. Compra, constrói casas, carros cada vez mais luxuosos, corpo sarado também, atlético. Não aceita orientação. Não aceita orientação. Errado estão aqueles que não reconheceram o meu valor. Eles é que estão errados. Eu tenho o meu valor, eu sei qual é o meu valor. Está sempre certo, não aceita correções, rechaça e desdenha e até abomina a opinião ou avaliação de outras pessoas. Não importa o status, se é rico, se é pobre, se tem muito, se tem pouco, não tem quase nada.
Como eu falei, a Igreja Católica desenvolveu o que é chamado de os 7 pecados capitais ou pecados mortais. Na verdade, esses pecados são pecados igual aos outros, mas eles são mortais, considerados pecados mortais, porque eles são seminais, ou seja, eles são originadores de outros pecados. Eram considerados o ventre em que todos os outros pecados são concebidos. E os 7 pecados capitais ou mortais são o orgulho, que é visto como a raiz da vanglória, da arrogância e da hipocrisia. A inveja é o segundo pecado, que desperta a maledicência, a falta de misericórdia e de consideração pelos outros. O terceiro é a ira, leva à violência, ao assassinato, à crueldade, à vingança, à crítica, à calúnia. O quarto é a ganância, de onde emerge a avareza, o roubo, a idolatria, a corrupção, a falta de escrúpulos, a traição. O quinto é a concupiscência, ou a luxúria, de onde nasce então a impureza, a lascívia, o desejo desordenado pelos pecados da carne. O sexto é a gula, é responsável pela intemperança e pela cobiça, por deixar-se levar pela intemperança. E finalmente a indolência, que é um dos 7 pecados capitais, que é a preguiça, de onde surge também a malícia, o rancor, a covardia, e leva a pessoa ao desespero. Quando eu olho essa lista, eu fico pensando, 7 pecados seminais, originadores de outros pecados. Mas quando você vai na própria palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante, Paulo fala e descreve que as obras da carne são manifestas àqueles que não têm o amor de Deus, mas que amam o mundo e a sua concupiscência. Então Paulo diz, quais são os pecados da carne? Gálatas 5, 19 a 21. E ele diz, imoralidade sexual. Estou lendo aqui na tradução, a Nova Versão Internacional. Paulo escreveu, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E o apóstolo conclui, eu os advirto, como antes já os adverti. Quer dizer, Paulo, quando esteve na região da Galácia, ele já pregou sobre isso pessoalmente. Mas agora escrevendo, ele disse, eu os advirto de novo, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Queridos, alguém pode falar assim, pastor, esta mensagem sua é bem conservadora, né? Esse aí que é o geral? Aquele é o que olha de perto? Agora então eu estava olhando muito de perto. Mas queridos, obrigado. Nossa equipe aqui maravilhosa, os nossos câmaras, tem muitas pessoas aqui que vêm bem cedo para cá e Deus continua abençoando. Sem eles jamais chegaríamos, um pessoal que cuida do som, que cuida de imagem, que cuida de tudo. Mas eu digo a vocês, queridos, o nosso mundo hoje faz todo o possível para respeitar e incluir todas as diferenças, exceto a religião. O nosso mundo não aceita criticar ninguém, exceto Deus. Esse é o mundo que vivemos. Os valores do mundo onde vivemos. Então, queridos, por que viver e alimentar a concupiscência, o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida? Por que dar vazão ao pecado? Por que gastar tempo diante dos instrumentos do mundo para entrar na sua vida, tirar o amor de Deus do seu coração e te seduzir? Rapidamente aqui, eu anotei de um livro, de uma meditação do pastor Amin Rodor, doutor Amin Rodor. É rápido, ele coloca aqui 35 razões para não pecar. Ô, pastor, vou falar 35? Bem simples. Eu não devo pecar, por quê? Um pequeno pecado leva a pecados maiores.
Porque meu pecado ofende e entristece a Deus que tanto me ama. Porque meu pecado coloca um enorme fardo sobre mim e sobre os que mais amo. Porque o pecado sempre me faz menor do que aquilo que Deus espera que eu seja. Porque outros, incluindo a minha família, sofrerão as consequências dos meus pecados. E eu não posso pecar, porque o pecado faz os inimigos de Deus se regozijarem e zombarem dele. Eu não posso pecar porque o pecado me engana e leva-me a crer que ganhei, quando na verdade perdi. Porque o pecado me desqualifica para a liderança espiritual. Porque os supostos benefícios do meu pecado nunca haverão de superar as consequências. Porque o pecado traz um prazer momentâneo, mas perda eterna. Porque o meu pecado pode influenciar outros a pecar. Porque o meu pecado impede outros de conhecer a Cristo. Porque é impossível pecar e ao mesmo tempo ser guiado pelo Espírito. Porque o pecado rouba a minha reputação e o poder de meu testemunho. Porque o pecado misturado com o serviço torna as coisas de Deus sem gosto. Porque o meu pecado é um adultério com o mundo. E penúltimo, porque nunca posso realmente saber com antecedência quão severo será o custo do meu pecado. E finalmente, porque eu prometi a Deus que Ele seria o Senhor da minha vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos e a soberba da vida, procedem do mundo e não do Pai. Acomodar-nos ao pecado, com a ideia de que nada pode ser feito, significa concluir que o diabo é mais forte do que Cristo. E o mundo leva as pessoas a essa conclusão. Pode ser que hoje você esteja lutando com o pecado. Então, a receita que eu dou para você é o que Jesus escreveu em Lucas, capítulo 21, falando exatamente dos dias que nós estamos vivendo. Falando exatamente dos últimos dias, porque se você ler o Evangelho de Lucas no capítulo 21, você vai ver que Jesus está falando dos sinais que iriam acontecer antes da sua vinda, e depois de falar de vários sinais, ele deu este conselho. Portanto, esse conselho de Jesus é válido para todas as gerações que existiram antes de nós, mas ela foi escrita, foi falada, foi pronunciada pelos lábios de nosso Salvador, especialmente pensando em nós. Lucas capítulo 21, verso 34. Eu vou ler na Nova Revista Atualizada, que diz o seguinte: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como uma armadilha. Pois esse dia sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Quem está ouvindo, diga amém. Esse dia de vir sobre todos que habitam na face da terra. Por quê? Porque o texto de 1 João diz que a vontade de Deus permanece. A volta de Cristo acontecerá. O pecado será destruído. Satanás será destruído no lago de fogo e enxofre. A morte será completamente destruída. E o conselho final do Senhor Jesus, no verso 36, portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. É isto. E Paulo então conclui em Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Queridos, então é isso que nós temos aqui no texto de hoje. É isso que eu quis partilhar com vocês nesta manhã,
onde você está ainda com a sua família no isolamento e você dedicou esse tempo para ouvir esta palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o gosto pelo prazer, a concupiscência dos olhos, o gosto pelo ter, possuir, e a soberba da vida, o gosto pelo poder, não procede de Deus, mas do mundo. E o verso 17 diz, ora, 1 João capítulo 2, que eu li, que é o texto básico. Ora, o mundo passa. O mundo passa. O mundo vai passar. Esse mundo, esse sistema, esse cosmos, esse sistema de inimigos de Deus irá passar. Ele será destruído. A palavra de Deus assegura e descreve como esse mundo será destruído. Por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, depois você pode ler. Segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, você pode ler depois. Diz que os elementos ardendo se desfarão, a terra se queimará, esse mundo se tornará uma bola de fogo, como se fosse uma bola de isopor, na volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo passa, o mundo será destruído, bem como a sua concupiscência, a sua luxúria, aquilo que nos atrai. Sabe, Deus coloca no nosso coração o desejo pelo prazer e pelo ter e também por dominar, por administrar. Isso não é uma coisa que veio depois do pecado. Foi exatamente por ter vontade por ter gosto pelo prazer, pelo ter e pelo administrar e possuir, que Adão e Eva pecaram. Eles não tinham pecado. Satanás apelou exatamente para isso. A Bíblia diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, prazer, agradável aos olhos, para ter, e para dar entendimento, para dominar com sabedoria, ela comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Deus satisfaz o prazer. Na eternidade nós vamos ter prazer, nós vamos viver com prazer, na presença de Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele diz, você pode saborear tudo, você tem o prazer de viver aqui e comer de tudo. Deus não deu uma pílula para o homem com todos os nutrientes que ele precisava, não. Deus deu as árvores frutíferas e deu toda a alimentação para saborear o alimento maravilhoso. Só não podia comer animal, não podia matar bichinho. Regime vegetariano, 100%, como vai ser na nova terra. Deus também deu para o homem a capacidade de ter. Você agora, tudo é seu. Você administra tudo. E o de domínio, domina sobre o planeta, sobre os animais. Cuida, dominar, cuidar. Agora esses prazeres são desvirtuados por causa do pecado. Mas o mundo passa, como a sua concupiscência também. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, a vontade de Deus se cumprirá completamente e definitivamente. O pecado será destruído completamente e definitivamente. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Se você está num lugar aí que você não pode falar amém perto de outras pessoas, está assistindo num lugar público, faz um joinha aí. O pecado será destruído completamente e definitivamente. Satanás será destruído completamente e definitivamente. A vontade de Deus vai permanecer. Ela permanecerá eternamente. A morte será destruída para sempre e definitivamente. Você crê nisso? Diga amém. Faz uma joinha. Agora, por último, você viverá eternamente e definitivamente com Deus? Essa pergunta não está no controle de Deus responder. A vontade de Deus para você é que você viva eternamente. Que você viva plenamente no novo céu e na nova terra. Essa é a vontade de Deus. E Deus quer que esta vontade para você também permaneça.
mas essa pergunta Deus não pode responder. A vontade de Deus para mim é que eu também permaneça eternamente, viva eternamente com Ele nesse novo mundo, novo céu e nova terra, sem morte, sem Satanás, sem pecado, sem pandemia, sem dor. Mas Deus não pode responder essa pergunta. Só eu posso responder. Como você responde? A vontade de Deus permanecerá na sua vida também e você viverá a vida eterna? Ele já comprou a vida eterna para você, dando o seu Filho Jesus Cristo. Você precisa aceitá-la, aceitá-lo como seu Salvador e o Senhor da sua vida. E pelo seu poder, obedecer, não amando o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você aceita isso? Levante a sua mão. Se você está na sua casa, onde você estiver, pode ficar em pé com a sua família. Eu vou fazer uma oração especial, que tem pessoas aqui também que estão ficando em pé, fiquem à vontade. Eu vou fazer essa oração. Pai querido, exaltado e glorificado seja o teu nome, pelo grande e maravilhoso amor que tens para conosco, em nos criar a tua imagem e semelhança, mesmo depois do pecado, de perdermos a imagem e semelhança e temos uma natureza pecaminosa. Tu enviaste o teu Filho que veio a este mundo e venceu o pecado, venceu a Satanás, venceu a morte, morreu na cruz, ressuscitou, intercede por nós e em nome dele agora nós reconsagramos e entregamos de novo a nossa vida a ti. E Pai querido, dá-nos o Espírito Santo, dá-nos a alegria e o prazer de ler, estudar e aceitar a Tua Palavra, comungar contigo e também testemunhar do Teu amor às outras pessoas. E na volta do Senhor, que a Tua vontade para conosco também permaneça, que vivamos contigo para sempre, nesse novo céu e nessa nova terra. Enquanto isso, usa-nos para abençoar as pessoas e guarda-nos completamente da maldade do mundo, da fraqueza da carne e das tentações do diabo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.